Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, né? E o resumo dessa semana todinha foi sobre a vitória. É incrível, né? Como Deus nos manda sempre o mesmo tema, né? Então aqui veio Tessalonicenses 3, que é a missão de Timóteo, que foi na terça-feira, né? A vitória é para aqueles que continuam seguindo a palavra do Senhor, né? Então assim, Paulo manda Timóteo até tal cidade. E lá ele vê que realmente o que eles pregaram, o povo estava seguindo, né? Então o povo estava próspero, o povo estava tudo bem, porque estavam seguindo a palavra do Senhor. Na quarta-feira já caiu Isaías 15, a ruína de Moabe, porque eram povos que faziam todas as transgressões, né? E não acompanhavam as regras, a palavra que o Senhor deixou para nós, né? Não são regras, são conselhos benditos, né? E deixa para nós seguirmos seus mandamentos, como Deus queria que o povo agisse, e lá em Moabe não, agiam tudo o contrário, né? Fazendo iniquidades. Então a ruína de Moabe. E na quinta-feira caiu Mateus 14, quando Jesus caminha sobre as águas, né? Quando ele estava no barquinho, o mar revolto, todos os discípulos com morrendo de medo, vai o mar virar pelo vento que veio dando ali no mar. E de repente eles veem um homem caminhando sobre as águas, de longe eles pensam que era um fantasma, ficaram com medo. E Jesus fala, sou eu, né? Não temam, né? Aí todos viram que ele realmente era o Filho de Deus andando sobre as águas. Aí Pedro fala para ele, Senhor, eu quero ir até o Senhor, né? Ele falou, venha, pode vir. E Pedro começa a caminhar em direção a Deus, a Jesus, né? Em cima das águas, caminhando em cima das águas, né? E aí começou o vento a soprar mais forte, Pedro se desligou daquela energia olhando para Deus, para Jesus ali, naquele momento, e ele ficou com medo, o medo fez o que? Ele afundar. E ele pede socorro para Jesus segurar. E Jesus deu a mão e segurou Pedro e falou assim, homem de pouca fé, né? Então, a vitória, né, aqui que eu vejo nesse de Jesus é muito importante a gente falar, porque quando você tem Jesus, Deus à sua frente, e que você sabe que você pode confiar que você vai vencer qualquer obstáculo, nada vai te derrubar, você não vai afundar nas águas, você vai conseguir atingir seu objetivo. Só que quando você dá atenção para a torcida que está à tua volta, falando os nãos da vida, você vai cair, você vai desistir no primeiro degrau. Então vamos sempre com a nossa fé e nosso foco fazer com que nós sigamos o caminho que nós queremos junto com Deus, que você vai ter a vitória. E hoje, por incrível que pareça, sexta-feira, nós fechamos com o quê? A vitória do povo judeu. Olha que lindo! É o livro de Judite, né? Então que o Jair vai comentar aqui sobre a passagem do livro de Judite hoje, né? Que é a vitória do povo judeu, que é para fechar a semana da vitória. Maravilhoso. Quer ler? E nós abrimos a Bíblia, gente, aleatoriamente, não é seguindo, procurando temas, né? Deus realmente nos dá os temas e as explicações. Então caiu aqui o livro de Judite, no capítulo 7, onde vai falar aqui, vitória do povo judeu. E a história começa assim, que tinha um homem, um líder de exército, né, dos assírios, chamado Holofernes. Ele ordenou que as tropas deles fossem invadir o povo israelita, invadir a terra deles e tomar os hebreus como escravos, né? Eles foram para combater com eles. E eles preparam um acampamento, levantam muitos homens para ir contra. Holofernes levanta essas pessoas para ir contra o povo hebreu e cercar a cidade de Israel. Quando eles cercam a cidade, eles percebem ali que tem uma fonte de água, um rio que abastecia a cidade de Jerusalém. E eles, para evitar de estar chegando lá, eles usaram como estratégia bloquear a passagem do rio para a água não descer até lá, para eles terem sede e eles precisarem sair de lá. E quando eles fazem isso cercando, o povo lá começa a ter sede. E a Bíblia também fala aqui no texto que tem uns riozinhos em volta também ali, que é os refúgios, para eles quando falta água dessa montanha, dessa corrente. E diz que eles são avisados, os assírios são avisados desses açudes que tinham ali, e eles mandam cercar também os açudes para que ninguém pudesse tomar água. Usando essa estratégia para poder o povo de Israel, por causa da sede, por causa de não ter água, excesso de sede, eles teriam que sair
e se entregar para o rei, para o homem, para o Holofernes. Eles preparam essa cilada e o povo lá, começando a sentir a falta da água, eles vão buscar ali com o seu líder, com o seu líder Osias, para que eles se entregassem então, para não morrerem de sede ali dentro, envergonhados, ou até mesmo se eles invadissem lá dentro, eles com sede já fracos, não teriam como lidar com aquela luta, combater aqueles homens. E eles começam a clamar para aquilo, agora vamos nos entregar a eles, melhor nós entregar e ir para o cativeiro vivos e permanecer vivo lá no cativeiro, na terra estranha, do que nós morrermos aqui dentro do nosso próprio reino aqui, em frente das crianças, em frente de todas as nossas mulheres, e morrer envergonhado de sede e a fio da espada desses homens. Só que Osias, ele vai colocar Deus na parede, ele coloca Deus na parede e fala assim, ó, vamos fazer um propósito, de 5 dias Deus não enviar nenhuma ajuda para nós aqui, nós nos entregamos para eles. Mas enquanto isso, vamos aguardar 5 dias, ou seja, determinando um momento, um tempo para Deus agir. E isso chegou-se aos ouvidos de Judite, que é a mulher que entregou essa vitória. Ao chegar nos ouvidos dela, essa ação de Osias, ela fala para ele que ele afrontou Deus de Israel ao invés de agradar a Deus, colocando esse prazo para Deus. Ele afrontou Deus dessa forma, e ela pediu que ele se redimisse, que ele pedisse perdão a Deus, que ele se humilhasse perante a Deus com lágrimas nos olhos, e que todo o povo também fizesse o mesmo, se humilhasse perante a Deus por causa dessa afronta. Não é assim, que nós não podemos pôr Deus na parede para que ele venha agir em nosso favor. Nós devemos nos humilhar, pedir perdão, para que nós possamos ali então receber de Deus a recompensa e a vitória. O povo estava passando por aquilo por um momento porque eles transgrediram a lei de Deus, porque transgrediram, desobedeceram a Deus, e isso foi uma permissão de Deus para que viessem a ser punidos pelo povo assírio. Só que Judite entendeu, como ela tinha intimidade com Deus, uma mulher que se consagrava a Deus, jejuava, fazia assim os seus rituais para Deus ali, ela tinha uma consagração com Deus, uma intimidade com Deus. Ela compreendeu a atitude de Osias, que foi errada, e alertou a ele e pediu para que todo o povo se humilhasse perante a Deus, que Deus daria vitória a eles, mas eles tinham que se humilhar e reconhecer os seus próprios erros. Então todos ali reconhecem os seus erros, falam com Deus que eles pecaram mesmo contra Deus, e que Deus não os permitisse ser entregue o povo de Deus a um povo pagão, para que não viesse falar, cadê o Deus de Israel, tipo afronta, né? Tem Deus, mas Deus está permitindo eles sofrerem o ataque dos inimigos. Então eles vão orar e confessam a Deus seus pecados, e Deus vai dar uma estratégia para Judite. Judite fala assim, ó, eu quero que vocês fiquem orando, clamando a Deus, e eu vou sair da cidade, eu vou sair fazer algo, não quero que vocês saibam o que, mas eu vou fazer alguma coisa, e só quando eu voltar der resposta para vocês façam alguma coisa. Mas enquanto eu estiver fora, vocês fiquem em oração, fiquem em consagração a Deus. E todo o povo de Israel ali dentro do seu acampamento fez isso. E ela então se prepara, ela sai ali, começa a se arrumar, coloca uma veste nova, coloca uma joia, se perfuma, ela se embeleza lá, ela mostra a sua beleza de uma forma tal que ninguém nunca tinha visto, que todo mundo fica assim, abismado ao ver a beleza dela. E ela vai caminhando e orando, passando pelo acampamento dos judeus, e vai de encontro a Holofernes ali. Ela vai passando, e quando ela chega lá, ela se apresenta aos soldados e diz que ela veio em nome de Deus, veio se entregar, sabendo que já o povo israelita iriam se entregar e seriam entregues à mão de Holofernes por causa da sua fraqueza, porque Deus os permitia fazer isso, porque eles tinham errado. E ela vai se entregar, ela vai conversar com eles ali. E então ela sabe as palavras que Deus revelou a ela. Ela foi levada até Holofernes. Holofernes, ele atende ela, conversa com ela através da sabedoria que Deus a dá. Ela, com palavras, ela começa a ganhar e já fica cativado pela beleza dela também. E ela então é convidada a passar a noite ali, já que ela estava se entregando, sabendo que o próprio Deus entregaria o povo já, ela se adiantou. E ele, vendo essa atitude dela, achou ela uma mulher sábia em se entregar antes deles invadirem. Eles começam a conversar e ela vai encantando ele com a sua beleza, e ele oferece os alimentos ali do seu palácio, oferece as comidas que tinham ali, as bebidas, e ela não toma essa bebida, não aceita as comidas que está ali, pelo propósito que ela havia feito. Na verdade, uma estratégia que ela já tinha. Ela tinha levado para ela e para sua serva os alimentos para aqueles dias, que ela precisasse ficar ali até que Deus revelasse o que havia de ser feito. E Holofernes, ele é cativado ali, e ela é convidada a passar a noite ali. Ela
fica a noite ali, Na tenda dele. na tenda dele, ela fica na tenda com ele, e eles vão conversando ali, eles começam a comer, ele oferece a comida, o vinho dele, e ela não aceita, fala assim, vou comer o que eu trouxe da minha terra. Então ela começa a comer e a beber do que ela trouxe, e ele começa a comer e a beber do que ele tinha. Só que na verdade o vinho que ela tinha não era um vinho que embebedava, né? E ela estava tomando um vinho mais tranquilo, enquanto isso ele estava assim bebendo demais, pensou, beleza, assim, entusiasmado com a presença dela ali. Ele perdeu seu controle, irmãos. Ele se embebedou-se, não só ele, mas todo o povo, todo o contingente ali pela festividade que eles estavam tendo de saber que Deus ia entregar os israelitas para eles. Começaram a comemorar e começaram a beber ali. Então esse Holofernes, o líder dos soldados ali, dos assírios, ele se embebeda e acaba caindo no sono. E ao cair no sono, Deus dá a estratégia para Judite. A Judite, então, pedindo a permissão de Deus para poder tocar na vida do homem. Ela pede a permissão, que Deus dê força para ela fazer, executar o projeto ali, o plano. Ela então vai ali sacar a espada, a própria espada de Holofernes está pendurada, e ela vai e bate, golpeia ele na cabeça dele e degola, arranca a cabeça, decapita, tira a cabeça dele fora. Ela pega e enrola o corpo dele nas cortinas que tinham ali onde ele se deitava na sua cama. Ela enrola ele nas cortinas e deixa o corpo lá, e pega a cabeça dele, joga dentro de um saco e dá para sua serva levar. Então ela, como se ela estivesse em oração, ela passa, sai da sua tenda, volta, passa pelos soldados, como se estivesse tranquila, Indorar, né? Indo orar, como se fosse fazer as suas orações, e volta para o acampamento de Israel. E quando ela chega lá, ela anuncia o que Deus havia feito através da vida dela. Ela chega lá, o povo está aguardando o seu retorno para saber o que aconteceu, e ela chega lá e fala que Deus deu uma estratégia para ela, que Deus entregou os assírios na mão dela, que por meio dela houve a libertação do combate que haveria com os assírios. Então ela vai lá e mostra a cabeça para Uzias e para todo o povo ali que Deus havia, pelas mãos dela, entregado Holofernes em suas mãos, o líder deles lá. Então eles começam ali a se alegrar com isso, que Deus estava com ele. Mas ao saber ali o povo assírio que percebe-se que ele não sai do seu quarto, eles começam a fazer barulho, começam a se agitar ali em volta do seu quarto, da sua sala, para que ele viesse a sair pelo horário que já se excedia, e ele não saía. Então foi permitido que o conselho, que as lideranças ali, os oficiais, pudessem entrar ali os camareiros para poder averiguar o que estava acontecendo. E quando eles entram ali, encontram só o corpo, sem a cabeça, e eles ficam perplexos, ficam tudo admirados, ficam assustados com aquilo que eles veem. Então eles vão comunicar a todo o povo que estava ali, que se encontra ali, Holofernes sem a sua cabeça, e a Judite não estava mais lá na tua serva. Ou seja, ela tinha arrancado a cabeça dele ali e levado para o seu acampamento. E eles, assustados com isso, começaram a temer o que viria de Deus para eles, permitindo acontecer isso com o seu líder. Ficaram assim, sem saber o que fazer. Eles não tinham mais orientação, porque o líder os conduzia. Então, sem um líder, eles ficaram perdidos. O que fazer? E então eles vão começar a fugir. Eles começam a fugir pelas montanhas, começam a deixar tudo, porque ficam descoordenados com medo do que vai acontecer. Então os israelitas se preparam para a batalha e começam a perseguir eles, atrás deles, correndo atrás. E eles vão fugindo, e alguns vão caindo pelo caminho que não conseguem escapar. A maioria, alguma grande parte consegue fugir, mas uma grande parte também é dominada pelos israelitas, destruídos. E eles vão tomar os acampamentos dos assírios que estavam ali ao seu redor das suas terras. E tudo que estava no acampamento deles, gado, tudo que eles tinham de valores, foi levado para Israel como despojo. E então, assim foi entregue a vitória ao povo de Israel, o povo judeu, através de Judite, uma estratégia que Deus deu para Judite. E uma coisa que eu achei engraçado, que me chamou a atenção, irmãos, que olha a estratégia. Eles bloquearam a água do povo de Israel, tentando matar eles de sede, usando um líquido essencial para a vida, usaram de estratégia para matar o povo de sede, para que eles viessem a se render. E a estratégia que Deus deu, o próprio líquido que embebedava eles tomaram demais esse líquido, que foi a causa da sua morte. Eles se embebedaram do líquido que eles continham lá. Pode ver, líquido para matar, e o líquido que matou foi por causa do descuido da bebida que ele morreu. Ou seja, ele ia matar eles de sede, mas ele morreu embebedado com a água, com o vinho que ele tinha. Foi uma cilada, foi uma estratégia de Deus. Quase a mesma coisa. Só que ele queria privar
o povo de água, mas Deus deixou eles tomar o suficiente a ficar bêbado e não ter controle próprio e ser entregue na mão dos judeus. Bonita, né? Bonita a vitória, linda, né? Linda. Muito bonito. E encerramos com a vitória, né? Foi vitória. Que é realmente uma palavra de vitória, uma história de vitória, uma coisa quase que impossível, né? Uma mulher derrotar um exército super forte, né? Como foi Judite, a coragem dela junto com Deus. Porque Deus te dá essa estratégia, Deus te dá a fortaleza, Deus te dá a força necessária para você conseguir vencer os obstáculos, né, Jair? Isso. Deus é tão maravilhoso na nossa vida. Você imagina o povo, crianças, animais, velhos, novos, bebês ali morrendo de sede, né? Uma cidade morrendo de sede, não tinha mais água, era mais de 30 dias. Aí o chefe da cidade vai e faz um pacto, tipo assim, coloca Deus na sua contraparede, o Jair falou. Nós temos que nos humilhar para Deus e não colocar Deus na parede. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou sair das drogas. Se o Senhor não fizer isso, em tanto tempo eu não vou fazer tal coisa. Não, gente. Deus é Deus. Deus é aquele maravilhoso, aquela força que pode tudo, tudo. Então você tem que se humilhar, sim, para Deus, seja você quem for, né? O cargo que for, sempre se humilhar para Deus, porque a estratégia Deus vai te dar, sabedoria Deus vai te dar, curas, milagres Deus vai te dar, mas Ele tem se agradado do seu coração, Ele tem se agradado da sua conduta, né, para com Ele e para com todos, porque é o caminho da verdade da vida, é o caminho, é o nosso único caminho, é o caminho com Deus, aquele que vai te dar toda a vitória da sua vida, desde que você seja fiel e firme a Ele, né? Precisar fazer um jejum, faça um jejum, converse com Deus, levanta de madrugada, converse com Deus. Tem horários que Deus te acorda, que Ele quer falar com você, né? Então conversa com Deus, não tenha preguiça, porque a vida está aí para nós aprendermos, e Ele quer você bem, que você viu, ele deu para o povo de Israel tanta riqueza que era dos assírios, mas todo mundo ficou bem. Então, no momento que eles estavam pensando que eles iam morrer de sede, né? Que eles iam se entregar ou morrer à espada, não tinha, estava no checkmate, né? E de repente acontece um milagre, uma única mulher derrotar praticamente todo aquele exército, né? Fazer toda essa estratégia junto com Deus, porque ela era uma mulher santa, era uma mulher que era viúva, ela não se entregou mais a nenhum homem, ela jejuava direto, ela conversava direto com Deus, Judite, né? E Deus estava sempre presente na vida dela, né? Mais que nunca. Ela era uma mulher muito respeitada e muito bonita, e ela não quis saber mais de transgressões. Ela usava sempre a palavra do Senhor na vida dela, ela vivia a palavra do Senhor. Então o Senhor deu essa estratégia para ela, salvar um povo inteiro, uma única mulher. Então você vê como que você fala assim, eu estou no checkmate, não tenho mais escolha. Você tem Deus. E quando você tem Deus no seu coração de verdade, você tem todas as escolhas, todas as saídas, você tem tudo que você pode imaginar e que você não pode imaginar, porque com Deus nada é impossível, né? Com Deus tudo é possível. Então a vitória está aí na sua frente. Basta você estar com aquela direção firme em Deus e você pode caminhar sobre as águas, você pode caminhar, você pode voar, você pode fazer o que você quiser, porque é Deus te levando, Deus te levantando. Mas nós temos que nos humilhar, né, Jair? Sim. Temos que ser pessoas de Deus, pessoas que não humilham ninguém, não maltratam ninguém, pessoas que realmente levam a palavra, né? E Deus faz com que você tenha estratégias na sua vida para afastar os inimigos. Claro que você não vai sair matando as pessoas que nem aquela época era outra época, né? Mas, assim, estratégias com seus inimigos, estratégia para te livrar das coisas negativas, Deus vai te dar tudo isso. E a sabedoria para que você consiga atingir todos os seus objetivos, as suas vitórias. Então, nunca acredite naquele não que estão te dizendo do seu lado, aquelas pessoas que vêm falar, olha, você não consegue, você não é capaz, você não tem, né, a posição social para você entrar numa faculdade. Você tem, você pode, é você e Deus, é você com a tua força, com a tua humilhando para Deus, você conversando com Ele, pedindo a misericórdia, falando, me dê estratégia, Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero fazer uma faculdade, porque eu quero vencer nesse concurso, porque eu quero fazer tal coisa que para os outros é impossível pela minha classe, mas não é. Nada é impossível com Deus. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês, que tenha um final de semana mais que lindo e abençoado, cheio de vitórias. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Bom fim de semana para todos.
Amém. Até segunda.